6, versículos 25 ao 31. Para seus bonitos, vocês já agora eles tiraram aí essa restante hoje de dia. Hoje à noite eu muito cantei assim. A gente só cantava o refrão, que eu vou tentar cantar inteiro, sair emendando, pulando as partes, mas deu certo. Aleluia. Parabéns, turma fera. Mateus 6, versículos 25 ao 31. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Vamos seguir mais um pouquinho. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, apresente tua fome e tua sede a Deus agora. Lance diante dele a sua expectativa para esse culto. O que você vai receber daqui em diante é resultado disso que você vai apresentar para Deus agora. Então lance o seu coração diante dele e diga: Deus, quero ser cheio de ti hoje, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Comece a falar com Deus, por favor. À medida que você deseja Ele nessa noite, apresente para Ele, fale com Ele agora. Na intensidade que você quer ser cheio, apresente para Ele agora. Sim, Pai, eu me coloco diante de Ti, Deus. Eu lanço meu coração diante do Senhor, Pai. Eu chego aqui hoje faminto, Tu sabes disso. Eu chego aqui hoje sedento, ansioso por ouvir a Tua palavra. Deus, desejoso de receber algo especial, algo de Ti, meu Pai. Pai, portanto, eu clamo pela Tua presença manifesta. Não temos dúvida de que a Tua presença já é real, Pai, mas nós queremos ela manifesta. Nós queremos vê-la, nós queremos tocá-la, nós queremos senti-la, nós queremos abraçá-la, Pai. Nós queremos que a Tua presença se torne tão palpável nessa noite, que a gente consiga pegar ela, Deus, agarrar ela aqui nesse lugar. Pai, que a Tua Shekinah seja vista em nosso meio, Pai. Que o peso de glória, que o capote se manifeste em nossos corações. E que ao sair dessa casa hoje não sejamos mais os mesmos. Que ao sairmos dessa casa hoje, Pai, que uma nova história esteja nos esperando a partir dessa palavra. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Aleluias. 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 Queridos, esse texto ele já é extremamente conhecido. Versículo 33, um dos mais distorcidos da Bíblia. A gente costuma dizer que se a gente procurar o reino de Deus, buscar o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas nos serão acrescentadas. É interessante porque o versículo ele diz todas essas coisas. Tem uma especificação. Que as coisas são essas? Não é tudo. É aquilo que está prometido aqui no versículo 31. Não andeis, pois, inquieto, dizendo sobre o que comer, o que beber ou o que vestir. A palavra está dizendo, se você busca o reino de Deus e a sua justiça, se você está firme em Cristo, ao menos o que comer, o que beber e o que vestir está te garantido. Se você está firme em Cristo e você está firmado na palavra de Deus, o que comer, o que vestir, o que beber, o Senhor está dizendo, isso está garantido. Não, você não está garantido a Ferrari, a mansão, Malibu ou na Copacabana, não, Ele está garantido que Ele vai suprir as suas necessidades quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir. O Senhor está dizendo, se você estiver firme comigo, eu não te desampararei quanto às suas necessidades.
Pastor, e as outras coisas? Não, as outras coisas a gente vai batalhar, vai orar, vai chorar, e Jesus vai nos ajudar a conquistá-las também. Mas essas três coisas, elas já estão garantidas no início da nossa fé cristã. Elas já estão garantidas à medida que a gente permanece em Cristo. O Senhor está dizendo: essas três coisas eu não deixarei faltar. É interessante porque Jesus, nesse texto, ele está combatendo exatamente a ansiedade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como se livrar dessa ansiedade que nos corrói quanto às nossas necessidades. A gente costuma estar muito ansioso, muito desesperado. Eu sou um desses, eu sou um ansioso nato, de natureza. Já nasci meio ansioso. E a gente costuma estar sempre desesperado, sofrendo por antecedência, quanto a coisas que talvez nunca nem aconteçam em nossas vidas. A gente sofre por antecedência com coisas que talvez já está decretado de forma diferente. Eu lembro quando eu terminei a minha prova de autoescola, eu botei na cabeça que eu tinha perdido. Sabe, eu fiz tudo certo, mas os primeiros 50 metros eu fui sem cinto. Quando chegou na esquina, eu falei com o senhor, como se eu estivesse saindo aqui na esquina. Eu falei: rapaz, eu saí sem cinto. Ele disse: eu já botei. E o restante eu fiz tudo certinho. Já minha embreagem em Tamaraju, não é minha embreagem da conquista. Tamaraju, você para na rua, sim, faz a minha embreagem. Né, filho? Ela não vai confirmar, né, Diana? E eu consegui passar naquele negócio, mas eu fiquei 3 dias. E eu fiquei tão desesperado pela certeza que eu havia perdido. Eu tinha feito na sexta-feira, na segunda eu fui bater no Detran e o homem dizia: olha, sai daqui a 15 dias que sai o resultado. Eu não sei que tripulação era aquela. O sistema era outro. Eu falava: não, mas eu preciso saber, eu vou acabar doidando. E aí ele, de tanto eu perturbar, ele foi lá e foi olhar as fichas. Outro ele falou assim: mas você passou. E eu estava sofrendo por antecedência com uma coisa que eu já tinha passado, que eu já tinha ganhado. Quando Daniel ele começa a orar por uma causa, e a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para ele, cerca de 21 dias depois, e o anjo vai falar: desde o primeiro dia, sua oração já foi ouvida, a resposta já foi liberada. Queridos, nem tudo que é autorizado chega na hora. Tem muitas coisas que Deus já decretou, mas está aguardando um tempo certo para chegar em tua mão. Tem muitas coisas que ainda estão em tua mão e Deus já autorizou a ser tomado. Só que existe uma hora para você se livrar disso, para Deus tirar isso de você. Ele sabe que Ele vai tirar em um momento que aquilo não vai te causar tanta dor. Outras Deus vai te dar, mas Ele vai te dar em um momento que você vai estar um pouco mais preparado. Só que quando a gente agonia para querer uma coisa, a gente se desespera. E a gente começa a atropelar os processos. Eu preguei aqui uns 20 dias atrás que Deus, Ele ama processos. Ele terminava de fazer cada dia da criação e dizia: ficou bom. Não estava bom, estava tudo ainda mal acabado. Ele dizia: ficou bom. Porque Ele não estava falando do final da obra, Ele estava falando do processo que Ele determinou para aquele dia. Ficou bom. A gente não admira a base. A gente não chega aqui na sua base da construção e a gente diz: ficou bom. A gente diz: um dia vai ficar bom. Porque a gente não admira o processo, a gente vai admirar depois que a casa está pronta. E a nossa ansiedade em ver a casa pronta e correr atrás faz a gente muitas vezes construir terrenos de areia para a construção ficar pronta mais rápido. E a gente adquire mais rápido, porém perde mais rápido também. Porque não passou pelos processos de estruturação. Quando Jesus começa falando dos processos, Ele começa a falar sobre a nossa ansiedade quanto às necessidades básicas da vida. Ele faz uma observação nos versículos 26 e 28 que é interessantíssimo. Jesus nos convida a olhar para a natureza. Sabe, ele está dizendo, já diz um ditado dos mais velhos. Eu lembro quando era pequeno, meu avô ainda falava isso assim: está estressado, vai pescar. Sabe, eu ficava pensando, ficou o dia todo com as horas da água, você pega nada, isso deve estressar mais. Mas o estresse de não pegar o peixe, a maioria não pega. Eu tenho 2 cunhados que eu falo que eles são alimentadores de peixe. Eles levam a isca, o peixe se alimenta e vai embora, e nunca fica no anzol deles. O estresse de não pegar o peixe é compensado pela admiração da natureza. Sabe quando você vai para a praia e na sua cabeça: eu vou para a praia para desestressar. Mas no primeiro minuto que você chega, você vê o mar. Você não precisa mais ficar ali 2, 3 horas. Na chegada que você vê a beleza da natureza, é como se aliviasse uma carga do seu corpo.
existe uma única cultura, um único povo, uma única tribo no mundo que ela seja originalmente ateu. Não todas as tribos podem estar no meio do mato, nunca ter tido contato com nenhum tipo de civilização. Quando você chega lá, ela está procurando um Deus para adorar. Ela criou um Deus de pau, ela criou um Deus de pedra, porque quando ela olha para aquela natureza, ela procura alguma coisa para atribuir a criação daquilo. O ateísmo ele vem ganhar a sua força nos centros urbanos. Por quê? Porque aqui a gente pega a contemplação da natureza. E Jesus, ele sabendo disso, ele começa dizendo: olha, olhai para as aves do céu. Começa a observar aquele pássaro gordinho que pousa no teu muro. E Jesus disse: olha, ele não trabalha, ele está sustentado por Deus. Não sei se o carro está parado na frente da garagem, né, dos nossos. Você está trabalhando visão. Escolhe alguém daqui. Sabe, aquele pássaro que é sustentado por Deus, ele é sustentado, ele não passa fome. Você não encontra o pássaro por aí morto, seco, a não ser quando o homem o mata, a não ser quando um animal maior mata ele. Porque enquanto ele estiver na dependência de Deus, Deus vai sustentando ele. Jesus disse que é combater a ansiedade quando eu que comer, olhar as aves do céu. Que é combater a ansiedade quando eu que vestir, olhar as flores do campo. O Senhor está nos convidando, porque Jesus está usando de um princípio que a gente vai encontrar lá no Salmo 19, versos do 1 ao 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para lermos juntos. É o princípio da contemplação. Salmista no Salmo 19, versos do 1 ao 4, ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Aí olha o verso 3, olha que coisa linda. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Não tem linguagem, não tem fala, mas é possível ouvir a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma antena para o céu. O Senhor está dizendo assim: olha, eles não falam, eles não têm linguagem, eles não têm um idioma, mas aquilo que eles estão pregando é ouvido no mundo inteiro. Aquilo que a natureza está pregando tem que ser um silêncio. O que é que o Senhor está dizendo? Quando você tiver problema, quando o que você não está conseguindo controlar, olhe para aquilo que está sob o controle do Senhor. Olhe para aquilo que está sob a dependência de Deus e veja como aquilo está bem cuidado. Qual é o princípio que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo: se você se colocar na dependência de Deus, como um pássaro se coloca, como uma flor se coloca, Deus não vai desamparar você. O problema está na medida que a gente vai se tornando independente. O problema está na medida que a gente vai tentando ter um controle das coisas em que fazemos, das coisas em que possuímos, e quanto mais tentamos controlar, mais a gente arruma problema para a gente. Mas quando você se coloca na dependência de Deus, é o que Jesus está dizendo aqui, é o que está implícito no texto. Nós chamamos isso teologicamente de inferência. O que é uma inferência, pastor? É aquilo que não está escrito, mas está por trás do texto, está na entrelinha. Jesus está dizendo: olha para o que está sob total cuidado de Deus. Se o Pai não desampara isso, e aqui ele vai falar claramente: se o Pai não desamparou as aves, se o Pai não desamparou as flores, se o Pai não desamparou nada disso, versículo 30, quanto mais Ele vai fazer por você, muito mais Ele pode fazer por você. Mas quando a gente assume o controle, a gente começa a ter algumas dores de cabeça. Quando a gente assume o controle, a gente começa a ter alguns problemas, porque a gente começa a querer resolver as coisas. E a gente perde a dependência. A gente perde a confiança. Quando eu falo de pessoas que assumem o controle de coisas que não deveriam assumir, eu lembro-me de Jacó. Jacó foi um exemplo disso. A história de Jacó ela é fantástica. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, volta um pouquinho aí, deixa a Bíblia aberta. Às vezes a gente só precisa parar tudo, queridos. Gênesis 25. Parar tudo e ouvir o que Deus está falando. Às vezes a gente precisa abrir os nossos olhos para ouvir o que Deus está dizendo. Eu lembro do dia que Deus ministrou essa frase ao meu coração. Algumas coisas estavam incomodando meu coração. Eu dizia: Deus, isso aqui precisa ser visto. Deus, por que será que não entendem isso?
Deus, porque será que não consegue ver para a gente? E aí a palavra do Senhor ministrou meu coração certa feita na cozinha da minha casa, no meio da pandemia, foi: filho, ore para que olhos sejam abertos, para que ouçam o que eu estou dizendo, para que vejam o que eu estou dizendo. E eu corrigi o Senhor naquele momento, falei: Deus, não tem como ver o que o Senhor está dizendo, tem que ser os ouvidos abertos. E o Senhor disse: em tempo de silêncio eu trabalho por meio de ações. Sabe, às vezes a gente precisa abrir os olhos para ver o que o Senhor está falando. Salmo 19 fala sobre isso. Sem linguagem, sem fala, mas a sua mensagem vai até os confins da terra. Sem mensagem, sem emitir nenhum som, mas aquilo que está sendo apresentado traz uma mensagem tão poderosa que pode transformar as nossas vidas. E Jesus começa dizendo: fica atento a isso, porque em tempo de silêncio o Pai começa a pregar através da sua criação. O Pai começa a pregar através das suas obras. Vamos falar de Jacó? Gênesis capítulo 25, versículo 21. Olha como é que foi a gravidez desse camarada. Rebeca está grávida, Isaac orou incessantemente ao Senhor, versículo 21. Por sua mulher, quando ela era estéril, o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu a serva? Vai dizer: eu devo ter problema. Mas ela foi perguntar para o Senhor, e é muito bom quando a gente tira as dúvidas com Deus. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. E aí no finalzinho você fala assim: o maior vai servir o menor. Ou seja, a primogenitura vai vir para aquele que nascer por último. Na tua casa as coisas são invertidas. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que os gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com um vestido de pelo, e por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão no calcanhar dele. Ele veio por último, mas veio puxando Esaú. O sujeitinho já na barriga dava problema, e por isso se chamou seu nome Jacó, que quer dizer aquele que não desperdiça oportunidades, aquele que está sempre tentando se aproveitar de todas as oportunidades que ele consegue. Chamaram Jacó porque ele nasceu por último, mas ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Existe um princípio biológico, um princípio de anatomia básico. Isso é claro, só vale para partes normais. Que no caso de gravidez de gêmeos, o que nasce por último, na verdade, é o que foi gerado primeiro. Pouca gente sabe disso. Porque por ele ser gerado primeiro, ele fica atrás. E depois vem o irmão dele, que nasce depois, então nos passa e cresce um pouquinho mais tempo. Jacó parece que entendeu isso na barriga. Ele começa a dizer: eu fui gerado primeiro, não deixo você sair. Eu fui gerado primeiro, o direito de sair é meu. Só que ele não precisava nem brigar por aquilo, porque o Senhor já tinha profetizado a história de Jacó. As vitórias de Jacó já haviam sido preestabelecidas por Deus antes do seu nascimento. Mas Jacó, desde que ele nasce, ele vai tentando dar um jeito nas coisas. Ele vai tentando dar um jeitinho para resolver as suas coisas, para fazer as coisas do seu nome, do seu jeito, para fazer as coisas da sua maneira. E Deus não estava interessado em alguém que desse jeitinho. Deus queria fazer por conta própria. Aí os meninos começam a crescer, e Jacó ele começa a brigar com seu irmão. A Bíblia vai dizer que Esaú, ele era voltado para casa, por isso Isaac gostava mais dele. Jacó, por outro lado, ficava muito em casa, e a mãe ensinou a cozinhar, e ele ficou perito nisso. Então naturalmente a mãe gostava mais dele, ele ajudava em casa. E Jacó aprende a fazer pratos de excelência. Só que era já Esaú que saía para procurar a casa e trazer a comida para casa. E aí a Bíblia vai descrever assim um dia, Esaú voltando da caça. Ele estava fadigado. A Bíblia vai usar uma palavra que é interessante, fala assim: estava ao ponto de morrer. Esaú estava completamente desgastado fisicamente, debilitado pela fome. Talvez tivesse ficado muitos dias caçando. E ele volta e tem um prato, tem uma panela de guisado, de lentilhas no fogo. E ele pede a Jacó, dizendo: me dá um pouco dessa comida. E Jacó, mais uma vez, ele vai tentar dar seu jeito. Ele diz: eu dou, mas você tem que me dar a sua primogenitura. Ele negocia o prato. Ele não precisava daquilo
quando Deus já tinha dado a primogenitura a ele. E quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente começa a arrumar problemas, ao invés de aguardar o tempo de Deus. Isaú, ele vai dizer uma palavra que reflete a situação do momento. Ele diz assim: de quem me servirá a primogenitura se eu estou para morrer? Ele diz: ou eu como isso e vendo minha primogenitura, eu vou morrer de fome, porque eu estou debilitado. E ele aceita a negociação pela fome e come. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, queridos: não tome decisão baseada na sua necessidade. Quando você está em extrema necessidade, você negocia princípios. Não negocie, não tome decisões baseadas na necessidade do momento. Isso vai te levar a negociar princípios. Isso vai te levar a abrir mão de coisas que o Senhor te deu, de coisas que o Senhor já te concedeu. Isaú, baseado na sua fome, na sua necessidade, ele vende. Capítulo 25, a partir do versículo 27 até o 36, Isaú negocia, ele vende sua primogenitura. Mas quando chega no capítulo 27, chega a hora que Isaac está para morrer, ele já está velho, ele quer abençoar os seus filhos, ele manda Isaú procurar um cabrito, assar, trazer para que ele possa abençoar Isaú. A promessa foi feita a Jacó, Deus havia garantido as bênçãos para Jacó. Se fosse necessário Isaú morreria, mas Deus cumpriria a sua palavra. Mas Jacó se mete no meio de novo. Olha o que a ansiedade faz. Não esqueci do texto, né? Vai voltar lá. Ele se mete no meio de novo e ele passa na frente, ele mente para o pai. Induzido pela sua mãe, ele engana o pai, ele veste uma roupa de Isaú, ele bota pelos de carneiro. Imagina o quanto Isaú devia ser peludo para o camarada colocar couro de carneiro nos braços. E Isaac vai dizer assim: olha, a voz é do meu filho Jacó, mas os pelos, o corpo é do meu filho Isaú. E ele abençoa Jacó com toda sorte de bênção. Quando dá mais tarde que Isaú volta, Isaac vai dizer: olha filho, eu não sei quem foi que eu abençoei, mas é verdade, ele não sobrou nenhuma bênção para ti. E você vai ter que servir ao seu irmão. Sim, Jacó conseguiu o que ele queria, mas conseguiu pelas vias erradas. Conseguiu pelas vias da antecipação. Conseguiu pelas vias do jeitinho. E isso custou para ele não ver os últimos dias do seu pai. Isso custou para ele perder os últimos anos da sua mãe. Isso custou para ele ter que fugir para uma terra distante, porque senão seu irmão iria matá-lo. Isso custou para ele a perder uma série de coisas. Ele vai fugindo, ele vai parar em uma terra distante, na casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe. E ali começaria o sofrimento. Jacó se encanta com a prima Raquel, e o tio falou assim: você tem que trabalhar 7 anos. Mas não se preocupe, você casa com ela. E Jacó vai lá, trabalha 7 anos, e depois de 7 anos chega o dia do casamento. Naquela época não tinha luz, as mulheres usavam um véu na cara. O tio me empurra mais velho e diz assim: vai casar com a outra e nada, porque ninguém quer casar com essa daqui. E Jacó só vai descobrir no outro dia, só sabe feia. Ele vai procurar o tio Labão dizendo assim: mas você me deu a filha errada. Ele diz: olha, aqui a gente não casa mais nova, você está mais velho. Trabalha mais 7 anos, eu te dou aquela. 14 anos você vai embora sem ganhar um centavo. Depois de 14 anos trabalhando de graça, ele acerta um salário com o tio, começa a trabalhar. E aí dentro de 6 anos, o tio muda o salário dele 10 vezes. Todo dia o tio não tinha aumento de salário, era redução. Tirava isso, tirava aquilo, o outro cobrava. Jacó vai se enganchar na saída dizendo: olha, quando um lobo comia uma ovelha, ele me fazia pagar. Quando uma ovelha se perdia, ele me fazia pagar. Se o leão encontrasse comércio no rebanho, ele me fazia pagar. Só que Deus havia feito uma promessa para Jacó. E Deus começa a prosperar Jacó. O tio dá uma olhada naquele rebanho branquinho e fala assim: olha, de hoje em diante as ovelhas pretas são suas, as brancas são minhas. E aí Deus, a Bíblia fala assim que Deus fazia as ovelhas nascerem tudo preto. Aí o tio dizia: não, agora as ovelhas malhadas. E Jacó dizia: tá bom. Aí Jacó aceitava. E chegava no outro dia, as ovelhas passavam a nascer malhadas. Chega um ponto que o tio não tem mais o que fazer. Fala assim: agora são as suas ovelhas que nasceram listradas. E eu não sei como, mas a Bíblia diz que as ovelhas nasceram listradas. Deus começa a prosperar Jacó. Deus está dando riquezas a Jacó de forma que ele se torna muito rico. E aquilo vai gerando inveja na terra onde ele está morando. Chega um momento que Jacó quer vir embora. Ele diz: eu preciso voltar, eu preciso reconciliar com meu irmão Isaú.
Mas ao invés de sentar com Labão e conversar e dizer, eu estou indo embora, e Labão vai queixar-se disso lá na frente, Jacó espera enquanto Labão dá uma saída para Tosquia, uma viagem de 3 dias, e ele, como se fosse um fugitivo, um bandido qualquer, ele pega tudo de madrugada e sai correndo e vai embora com tudo que ele tem. É interessante porque ele não precisava, aquilo que ele tinha era fruto do salário dele. Ele próprio manda Labão que fosse posteriormente verificar, dizer, ver se tem uma única ovelha aí que eu tenho pegado que não era do meu direito. Ou seja, tudo que ele tinha era dele, ele não precisava fugir, ele não precisava sair escondido, mas Jacó tinha que dar o jeitinho dele, de antecipar as coisas, de fazer do jeito dele, porque a ansiedade em alcançar as promessas de Deus nos faz arrumar problemas. Labão, quando chega de viagem, descobre e sai com um exército para matar Jacó. Deus aparece para Labão de madrugada e diz, você não vai matá-lo. Eu estou protegendo ele, isso acalma Labão. E quando a gente vai ver o encontro dos dois, Gênesis 31, versículos 27 e 28, aqui na frente. Labão vai fazer uma queixa que reflete bem o que eu estou ministrando nessa noite. Versículos 27 e 28, Gênesis 31. Vou ver aqui se eu não tenho errado com Êxodo aqui. Vou levar só aqui comigo. Versículos 27 e 28. Labão vai se queixar dizendo, porque fugiste ocultamente, te esquivaste de mim, não me fizeste saber, para que eu te guiasse com alegria, com cânticos, com tamboril, com harpa. Também não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. E ele vai dizer no versículo 29, eu ia te fazer mal, mas Deus me impediu. Eu vim para te fazer mal, mas foi Deus que não deixou. Jacó vai arrumando problema, e depois deles fazerem um pacto, Jacó vai embora. E quando chega no capítulo 32, versículos 1 ao 6, Jacó envia um grupo de mensageiros dizendo para Esaú, olha, Jacó, seu irmão está vindo, Jacó está querendo saber se Esaú tinha perdoado. E quando Esaú fica sabendo, os mensageiros voltam dizendo, ele está vindo com 400 homens. Jacó não sabia porque Esaú estava vindo. Jacó não sabia se Esaú tinha perdoado ou não, mas a verdade é que ele bota na cabeça, Esaú vai me matar. Ele começa a sofrer por antecipação. E em vez de orar, ao invés de falar com Deus, Jacó toma a decisão dizendo assim, olha, eu vou enganar Esaú. E quando a gente chega no versículo 7, capítulo 32, ele divide o rebanho, diz assim, olha, a gente vai com o rebanho metade do lado, metade do outro, e eu vou me esconder. Se ele matar, ele só mata metade do rebanho, já tem metade da riqueza. E os mensageiros estão dizendo, Esaú vai vindo. A viagem durava pelo menos uns 2 dias. Jacó está desesperado. Versículo 7, ele rebate o rebanho em 2 na sua tentativa de resolver. Mas quando chega no versículo 13, ele vai tentar comprar Esaú. E ele vai mandar jumento, carneiro, cabra, bode. Ele manda um monte de coisa na frente e fala assim, bora lá, tenta comprar Esaú para eu não morrer. Irmãos, ele não ia morrer. Havia uma promessa de Deus na vida dele. Havia uma promessa de aliança na vida dele. Mas a ansiedade fazia Jacó sofrer por antecipação. E ele manda aquele monte de coisa, e Esaú passa por tudo aquilo, o mensageiro volta dizendo, ele não aceitou nada. E a coisa vai só piorando. Naquela noite, Jacó ele fica para trás. E quando ele fica para trás, a tentativa de fugir, no versículo 22, a Bíblia diz que ele pega a sua família e faz atravessar o Val de Jaboque. Val de Jaboque é lugar de luta. O nome do lugar já significa lutavam ali. Era um vale onde os exércitos se encontravam para guerrear. Jacó ele pega a sua família e faz atravessar o Val de Jaboque, escondendo-se com medo de Esaú. Ele deixa os rebanhos tudo lá para Esaú roubar. E ele diz, bora atravessar o lugar de luta. E é interessante, queridos, porque a família atravessa, mas Jacó não consegue, ele fica no lugar. Ele fica no meio do vale. Aqui deixa eu falar algo para você. Toda vez que você provoca e faz alguém atravessar um vale de luta, um lugar de luta, a pessoa atravessa e sai, mas você vai acabar ficando nesse lugar. Todas as vezes que eu faço alguém atravessar um vale de luta por minha causa, que eu provoco, que eu faço alguém atravessar uma luta por minha causa, ela vai atravessar, mas eu vou ficar no lugar. Porque à medida que eu provoco uma luta na vida de alguém, aquilo vai vir para mim com muito mais problemas. Na ansiedade de Jacó, que sua família correu um risco desnecessário, a família saiu do lado, Jacó
A família sai do outro lado, mas Jacó fica preso no meio do vale. Ele tem que cortar a espada a noite todinha. E quando chega pela manhã e que vê que nenhum nem outro está vencendo, na verdade o Senhor deixava Jacó achar que estava ganhando. Jacó entende que aquele não era um guerreiro comum. E ele vendo que ia perder, ele gruda na coxa do cidadão e diz: agora você tem que liberar uma palavra de bênção para mim. Agora você tem que liberar uma palavra de bênção para mim. E ele diz: deixa eu ir embora. Não, você só vai se me abençoar. Se ninguém vence essa batalha, você vai ter que me abençoar. E a gente fazendo um pacto de vitória aqui. Ele não sabia com quem estava falando. Ele achava que estava falando com um soldado qualquer. Mas aquele homem olha para ele e diz: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Aquele que fica agarrando tudo quanto é oportunidade, que agarra tudo quanto é coisa. Irmão, se você é desse que está caçando oportunidade, cuidado. Onde tem muitas portas, tem dedo de Satanás. Todas as promessas na Bíblia, não é o Senhor abrindo portas, é diante de ti eu abri uma porta. Sabe, o Senhor, Ele nos direciona, Ele nos coloca aquilo que deve ser em nossa frente. O Senhor não abre 50 e manda você escolher. Jacó agarrava tudo que estava na frente do Senhor. Diz: eu tenho que mudar isso. Ele diz: seu nome não será, mas Jacó, seu nome será Israel. Quando ele fala Israel, Jacó entende o que está acontecendo, porque o nome Israel significa aquele que peleja com Deus. E quando ele diz seu nome será aquele que peleja com Deus, Jacó olha para ele e diz: espera aí, mas quem é você? Ele diz: por que eu teria que falar meu nome? O que ele está querendo dizer, na verdade, é que quando eu coloquei teu nome, eu já estava me apresentando. E ele desaparece. Jacó sai dali, ele muda o nome do lugar de Jaboque para Peniel, ou seja, eu vi a face de Deus. Eu vi a face do Altíssimo. O nome dele é Israel, aquele que peleja com Deus. Alguém está dizendo: lá vem o aproveitador. Ele diz: não, eu sou o que pelejo com Deus. Lá vem aquele que agarra tudo quanto é coisa. Ele diz: não, eu sou aquele que guerreia com Deus. Você guerreou onde? No lugar que eu vi a face dele, no lugar que eu vi o rosto dele, no lugar onde ele me abençoou. Ele sai dali, e logo que ele está saindo, ele encontra Esaú. E quando ele encontra Esaú, ao contrário do que ele imaginava, seu irmão está vindo para abraçar, para renovar as alianças com ele. Ao contrário do que ele imaginava, seu irmão está vindo para fazer uma aliança de paz. E os dois se abraçam, os dois se conversam, os dois renovam as alianças, se lembram as histórias do passado. E quando eles vão saindo, Esaú faz um convite dizendo: deixa o povo ir caminhando. Bora nós dois cavalgando na frente, capítulo 33, versículo 12 a seguir. Bora nós dois cavalgando na frente. Bora nós dois agora pelejando como dois bravos, grandes generais, que é dono de tudo. E Jacó agora vai dar uma resposta que é maravilhosa. Quando a gente lê Gênesis capítulo 33, no versículo 13, Jacó disse: meu Senhor, sabe que esses filhos são pequenos, e que eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite, que se elas se afadigarem só um dia, todo o rebanho vai morrer. Passe, meu Senhor, adiante do teu servo, e eu irei como um guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, conforme o passo dos meninos, até que chegue, meu Senhor, assim. Era a primeira vez que Jacó estava se preocupando com alguém além dele. Era a primeira vez que Jacó não estava prejudicando os outros para se dar bem. Era a primeira vez, pastor Daniel, que Jacó não estava destruindo tudo para poder aparecer mais forte. Depois de um encontro com Deus, depois de uma noite pelejando com Deus, depois de um nome mudado, não foi só o nome, alguma coisa mudou dentro de Jacó. Jacó entendeu que para ele poder ganhar mais, ele precisava apreciar o que ele tinha ganhado. Ele entendeu que para ter mais, ele precisava valorizar o que Deus já tinha dado, porque até ali ele nunca valorizou. Ele estava tão preocupado em ganhar mais e mais e mais e mais, que aquilo que Deus falou para ele hoje, para ele era só mais um. Mas depois do encontro com Deus, Jacó vai responder para o seu irmão: pode ir. Eu vou caminhando aqui atrás e dando uma olhada no gado e nas ovelhas. Eu vou no passo do gado, vou na marcha dos meninos. Não, eu vou ficar aqui para cuidar dos meus filhos, da minha família. Ele começou a entender que não tinha enriquecido porque ele era bom, ele tinha enriquecido porque Deus cuidava dele.
Esaú está insistindo, dizendo: pode ficar com toda a riqueza. Ele diz: não, leva tudo. E a Bíblia diz que ele insistia com Esaú, dizendo: pega tudo que eu mandei para você, aceita tudo. Não estou mais brigando por gado. Por que não? Porque eu tive um encontro com Deus. Eu vou no passo do gado, eu vou no passo dos meninos, eu vou devagar, eu vou apreciando o que Deus já me concedeu, meus queridos. Você não vai conseguir avançar se você não conseguir apreciar o que Deus já te concedeu até aqui. Você não vai conseguir ir mais longe se você não conseguir ver o que Deus já te concedeu até o dia de hoje. Aleluia! E quando Esaú sai correndo na frente, Jacó vai atrás apreciando, ele vai atrás olhando os seus rebanhos, e ele se dá conta que ele poderia ter perdido tudo naquele dia, mas ele não perdeu porque Deus cuidou dele. Então ele diz: deixa eu admirar isso aqui. Você entende agora por que eu juntei esse texto com Mateus 6? Quando Jesus diz para você ter paz, você vai ter que começar a olhar um pouquinho aquilo que Deus já criou. Já fica ansioso, desesperado, agoniado, mas de repente ele percebe que apreciando aquela criação de Deus, ele ia conseguir acalmar seu coração. Ele sai dali, ao invés de ir para a casa de Esaú, ele vai para Betel, o lugar onde ele tinha sonhado com uma escada de anjos. E ele vai ajoelhar-se em Betel e oferecer um sacrifício ao Senhor. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. Jacó colocou aquele nome naquele lugar anos antes, 20 anos atrás. E ele chega ali e ele vai passar uma noite com o Senhor. E dessa vez o Senhor não se apresenta como um desconhecido. Dessa vez o Senhor não se apresenta como um guerreiro que não mostra a sua cara. Dessa vez o Senhor se apresenta para ele e diz: eu sou Deus. E aqui vem algo especial, porque até aquele dia o Senhor se apresentava para ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai Isaac, eu sou o Deus do teu avô Abraão. A partir desde aquele dia, desde sempre até aquele dia, Jacó ouviu o Senhor dizendo: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô. Mas quando o Senhor se encontra com ele em Betel, depois daquele dia que Jacó acalmou seu coração, a primeira palavra de Deus é: Jacó, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão. O Senhor está dizendo: agora que você se acalmou, agora que você entendeu que sou eu quem cuido, Jacó, eu sou o teu Deus. Até agora eu era o Deus dos teus líderes, até agora eu era o Deus dos teus patriarcas, até agora eu era o Deus da tua família, mas a partir de agora, Jacó, eu sou o teu Deus. Ele sai dali de manhã, alguém fala: você estava em Betel? Ele diz: não, eu estava em El Betel. Já mudou o nome de novo? Já mudei. Por quê? Porque Betel é a casa de Deus. Mas é o Betel, pastor. El Betel é o Deus da casa. Antes ele ia lá para ver a casa de Deus, e muitos de nós vêm na igreja simplesmente para ver a igreja. Eu estou indo lá no culto, estou indo na casa de Deus. Ei, o Senhor quer transformar esse Betel em El Betel. E quando sair daqui, você não sai dizendo simplesmente: olha, eu fui na casa de Deus. Não, o Senhor quer que você diga: eu fui ver o Deus da casa, eu fui conhecer o Deus da casa. Sim, o Deus da casa se manifestou a mim. Mas por que isso não aconteceu 20 anos antes? Porque Jacó ainda não tinha entendido que ele dependia. Jacó ainda não tinha entendido que ele era dependente do Senhor. Jacó ainda não tinha entendido que tudo aconteceria na vida dele simplesmente porque Deus falou que ia acontecer. Ele sempre tentava fazer acontecer. E às vezes tudo que você precisa é aquietar, começar a olhar os pássaros que voam sustentados por Deus, começar a olhar as flores, porque o Senhor fala do lírio do campo, porque o lírio cresceu no meio do manguezal, tudo em volta dele estava preto, o lírio crescia branco e não se sujava, porque ele crescia de pé. O ambiente era propício à sujeira, mas o lírio era branco, ele era puro. Jesus está dizendo: olha para eles, nem Salomão conseguiu isso. Salomão podia estar lindo, mas ele andasse em uma rua de lama, ele sujava a roupa. Jesus está dizendo: o lírio não, ele permanece limpo, ele permanece puro. Por quê? Porque ele depende de Deus. O Jacó que tentou comprar Esaú, tentou enganar Labão, tentou enganar Isaac, tentou enganar todo mundo. Ele agora está dizendo: olha, Esaú, eu vou devagarzinho, eu vou no passo do gado, eu
Talvez você tenha conhecido a casa de Deus. Talvez você tenha conhecido apenas o Deus do pastor, o Deus da igreja, o Deus de lá, o Deus de cá, mas o Senhor está querendo te apresentar o seu Deus. Aquele que você vai poder olhar e dizer: é o meu Deus. Não é um jargão qualquer, não, é porque eu o conheço. É porque eu estive com Ele. Sabe, você não pode se conformar e simplesmente vir aqui na igreja e ouvir mensagens, ouvir palavras, cantar louvores. Não, o Senhor quer que você o conheça, o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer se apresentar. A Bíblia diz que Ele não se envergonha de chamar você pelo nome dEle e apresentar para os outros e dizer: eu sou o Deus dEle. Dali em diante não era mais o Deus de Abraão e de Isaac, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque Israel conseguiu acalmar o seu coração. Então deixa eu te lançar alguns desafios aqui. Independente do que está acontecendo na sua vida aqui. Se o meu Mariano já canta, respira. Começa a contemplar o que o Senhor tem feito por aquilo e aqueles que dependem dele. Aquieta teu coração, se acalma, confia. Deus ainda vai te surpreender. Deus ainda vai fazer aquilo que você não esperava que acontecesse. Só aquieta. Só se acalma. Não adianta você ouvir uma palavra como essa e chegar amanhã tentando resolver tudo como Jacó. Você precisa ser assim, aquele Jacó depois que se encontrou com Deus, depois que saiu do mal de Jaboque, depois que saiu do lugar de luta. Existe um lugar de paz depois da luta. Existe um lugar de paz depois da prova. Existe um lugar de paz depois da tribulação. Sim, o Senhor quer ministrar paz não de fora para dentro, mas de dentro para fora, de dentro de você. Então se acalma, aquieta. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. Só descanse. Só confia. Só tranquiliza seu coração. Ele vai fazer. Eu sei que a circunstância está dizendo que não vai, mas Ele vai. Eu sei que as circunstâncias dizem que não tem jeito, mas para Ele tem jeito. Marcos 10, 27 pode até ser impossível aos homens, mas não é para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu só preciso descansar meu coração. Olha para cima, aprecia. Levanta essa cabeça. Talvez você já está andando cabisbaixo por aí, desesperado, conversando sozinho pela rua. Às vezes a gente faz isso por mera loucura, normal mesmo. Eu estudo tanto que eu saio buceando os livros. E a minha esposa perguntou: você está conversando ou está cantando? Eu estou cantando, é claro. Aí filho, estou cantando. Quer dizer que só está conversando. Mas tem dia que essa conversa ela se sai porque a gente está tão desesperado. Que você está andando aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar, atravessando rua sem olhar para os lados, de tanto desespero. O Senhor está te dizendo: levanta a cabeça. Porque é no alto que você começa a ver o que Ele criou. Senta lá no quintal e começa a olhar os desenhos das nuvens. A gente precisa recuperar isso da infância. A gente montava elefante, leão, carro, tudo quanto era coisa lá no céu. A gente está precisando voltar a fazer isso, achar um lugar de paz. Quando Jó estava no extremo do seu desespero, o Senhor começa a lembrá-lo dos raios que caíam. O Senhor começa a lembrar das nuvens que se formavam e se enchiam de águas. E o Senhor está dizendo: Jó, olha para cima, Jó. Não, você não vai me ver nas coisas aqui, Jó. Você vai ver naquilo que eu criei, Jó. Você vai ver naquilo que eu estou fazendo, Jó. Aprecie os processos, aprecie os detalhes. Começa a olhar as coisas pequenas que você deixou passar. Aquela flor que o Senhor desabrochou para chamar a atenção no seu caminho. Mas você passou tão desesperado que pisou nele e não a viu. É como um Elias deitado debaixo do pé de zimbro e reclamando que está sendo abandonado por Deus e nem percebendo que a geografia daquele lugar não nascia zimbro. Ele
terra, Deus tinha plantado um zimbro só para ele deitar debaixo, ele nem se deu conta. Ele nem conseguiu apreciar, mas como é que esse negócio foi parar aqui? Porque ele precisava de água e não tinha como nascer no deserto. Ainda que nascesse, não se sustentaria, mas ele está debaixo de uma árvore. E ele deita debaixo do zimbro e começa a dizer: porque Deus me abandonou, Jezabel vai me matar, Deus não está fazendo nada por mim. Eu imagino Deus do céu olhando, dizendo: dá conta de onde você está deitado. Para, percebe aonde você está. Mas no desespero a gente não percebe os detalhes. No desespero a gente não percebe aquilo que Deus vai colocando nos nossos caminhos, aquilo que Deus vai levantando na nossa volta, porque a gente está tão desesperado e não percebe o que Deus está fazendo. Em tempos de silêncio, Deus trabalha com ações. Então é tempo de abrir os olhos para ver o que Deus está falando. Eu sei que a frase está desconstruída, não tem problema. É tempo de abrir os olhos para você ver o que Deus está falando por meio de atitudes, por meio de ações que Deus está falando. Talvez você reclamou que Deus não falou com você hoje e não percebeu o pé de zimbro que você deitou debaixo para murmurar. Sim, foi Deus que colocou lá para te dar descanso. Talvez as circunstâncias pareçam tudo virar de cabeça para baixo e você nem se percebe, você dá conta dos detalhes, das pequenas coisas. Então, querido, porque eu não me dou conta, porque eu estou sempre correndo. E o convite de Jesus em Mateus 6 é para tudo, ao ponto de você conseguir apreciar um passarinho que pousar perto de você, ao ponto de você conseguir apreciar uma flor que desabroche nela, você vê o trabalhar de Deus. E depois de você olhar tudo isso, qual o convite final, qual o desafio final, pastor? É o próprio Jesus que fala. Ele te chama para um tempo de reflexão interna. Ele vai dizer assim: comece a pensar. Se Deus cuida assim de uma flor que hoje nasce e amanhã morre, se Ele cuida assim de um passarinho que morre, não vai nem para o céu nem para o inferno porque não tem alma, Ele não cuidaria de ti. Ele não zelaria de você. Então, se Ele cuida assim das outras coisas, muito mais Ele vai fazer por você. Então, só descansa. Só descansa. Acalma o teu coração. O Espírito vai começar a te dar as direções do que você deve fazer. O Espírito vai começar a te ministrar aquilo que você deve fazer, como você deve agir. Qual é a porta de saída? Muitas vezes você está reclamando que Deus não está falando com você. Mas a verdade é que você passa tanto tempo falando que você não parou para ouvir. Você está tanto tempo falando que você não parou para escutar. Como alguém, a gente chegar achando que está fazendo uma discussão e fala, e não deixa a outra pessoa falar. Às vezes a gente está assim com Deus. Então aquieta, dobra o joelho e escuta o que Ele tem a dizer. Pega a Bíblia e medita no que Ele já falou lá. Olha para a natureza e escuta o que Ele está dizendo. Sabe, o Senhor nos chama para um tempo de reflexão, para um tempo de apreciação de coisas pequenas. A gente passou muito tempo fazendo coisas grandes que envolviam coisas pequenas. O pastor Luiz Henrique falando esses dias atrás, é uma verdade verdadeira. Eu sei que é redundante. A gente passou muito tempo fazendo coisas grandes que envolviam coisas pequenas. O Senhor nos parou. Eu não sei se fazer coisas pequenas que estão envolvendo coisas grandes. Que a gente achava que era por muito fazer que ia dar resultado. O Senhor nos mostrou nesse tempo de pandemia que não. Que o resultado vem dele. Que a sustentação vem dele. Quando a gente desesperou e disse: Deus, de onde vai sair as alternativas? O Senhor cuidou da gente. O Senhor zelou da gente. Mesmo que você que esteve em dias terríveis, mas se você está aqui hoje é porque o Senhor te sustentou. Você não sabe o que eu passei, mas se você está aqui hoje é porque o Senhor está te sustentando vivo. Então, mesmo que não pareceu, Ele cuidou de você. Eu quero orar com você agora. O desafio que eu te faço para não é amanhã, não é hoje ainda. Comece a prestar atenção nos detalhes. Talvez o Senhor sentou do teu lado no ônibus hoje, conversando com você nem soube. Quantas vezes os anjos fazem isso no Antigo Testamento? Eles
visitava as pessoas, comia na casa delas e ia embora. Jacó lutou a noite inteira com um homem, acreditando ser um homem. E o que ele não sabia que aquilo era uma teofania, não era nem noivo, era o próprio Cristo. Era o próprio Filho de Deus lutando com ele. Mas na ânsia da guerra, na ânsia de eu faço acontecer, Jacó, quando foi descobrir quem era, já era tarde demais, ele já estava indo embora. Quando ele disse o nome, aquele que lutou com Deus, Jacó disse: espera aí, mas quem é você? Eu disse: estou indo. Não vou te dar mais satisfação, porque eu fiquei a noite inteira com você, você não parou para conversar. Eu só queria briga. Mas não se preocupe, que eu te abençoo assim mesmo. Perdeu a chance de passar uma noite conversando com Deus. O mais gostoso é que na noite seguinte o Senhor dá esse gostinho para ele e se apresenta lá em Betel. Diz: calma, agora a gente vai conversar. O que mudou, Deus? Mudou que agora Jacó aprendeu a andar no passo do gato. Agora ele não pega mais o cavalo e sai correndo, não. Agora ele vai atrás apreciando. Quando você aprende a apreciar, o Senhor tem prazer em se apresentar. Ele não trabalha na nossa sociedade. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai, algumas vezes a figueira não está florescendo, algumas vezes a vide não está dando o seu fruto, algumas vezes as ovelhas estão sendo arrebatadas no curral, algumas vezes, ó Deus, o gado está sendo levado, o vento sul está derrubando a casa, e o nosso coração tem se desesperado. Nosso coração se desespera porque nós somos pó e cinza, Pai. Nós olhamos o presente e não temos perspectiva alguma de futuro. Nós temos sonhos, mas não temos controle de futuro. Por isso a gente se desespera. Por isso a gente pega a espada e luta com o Senhor, Pai. Sim, Pai, o Senhor se manifesta. Ao invés da gente sentar e ouvir o que o Senhor vai falar, a gente parte para a briga. A gente está tão preocupado em falar, em agir, em fazer, que a gente não aprecia as coisas básicas. Um culto como esse que o Senhor fala na calmaria, fala na paz, muitas vezes nos incomoda, porque a gente quer o barulho, Pai. A gente foi treinado para a guerra, a gente não foi treinado para a conversa. A gente não foi treinado, ó Deus, para negociação, para diálogo, a gente foi treinado para batalhar, Pai. Isso faz com que a gente fique brigando com tudo e com todos. Mas hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de paz. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de quietude. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra de apreciação, de reflexão. Hoje o Senhor nos convida, Deus, a apreciar coisas pequenas, a olhar os detalhes daquilo que está acontecendo à nossa volta, porque o Senhor está passando por a gente e a gente não percebe por estar correndo demais. O Senhor tem nos visitado, mas a gente não percebe porque a gente está apressado demais. O Senhor anda e senta do nosso lado, mas a gente não percebe porque a gente está com a mente preocupada demais. A gente nunca tem tempo de apreciar nada, Pai. A gente está tão ocupado fazendo as ovelhas nascerem malhadas, listradas, brancas ou pretas, que a gente não consegue parar para apreciar as ovelhas que o Senhor já nos deu. A gente não se dá conta que chegou na casa de Labão sem nada e já tem um rebanho. A gente só quer mais e mais e mais e mais, Deus. Mas enquanto corremos, nós levamos a nossa família para o Vale de Jaboque, que obrigamos a levantar. Enquanto corremos, nós levamos nossos amigos para lugares de luta.
Enquanto corremos, nós levamos nossos irmãos para lugares de luta e nem nos damos conta para que eles saem do lugar de luta, mas a gente fica preso lá, Pai. Porque na nossa ansiedade a gente se destrói, Deus. Nos ajude a apreciar o passo do gato. Nos ajude a apreciar o braço dos meninos e dos idosos. Nos ajude a apreciar o passo daqueles que andam lentamente, Pai. Porque ao contrário de nós, eles estão conseguindo ver o que o Senhor está fazendo. Sim, Deus, o Senhor tentou nos parar por 3 meses, mas a gente insistiu em correr, Pai. O Senhor tentou nos conscientizar que não era a nossa correria que nos sustentava, mas não aprendemos nada, Deus. Esse é o sentimento que fica, que não aprendemos nada. Ah, papai, aquieta nossas almas, aquieta nossos corações, nos faça entender que não é no cavalgar do cavalo que a gente vai conseguir a vitória, mas é no descansar em Ti, é no repousar em Ti, Pai. E quando aquietarmos o nosso coração, se apresente a nós. Quando aquietarmos o nosso coração, se apresente para a gente em Betel. Sim, se apresente para a gente em Betel, Pai. E nos faça, Deus, receber aquilo que está liberado aos nossos corações. E quando a gente se quietar no nosso coração, o Senhor venha passar uma noite conosco, Deus. E ali o Senhor libere palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de mudança. E ali o Senhor libere a palavra de paz. Visita essa pessoa que veio ao culto hoje, mas o coração dela está desesperado, Pai. Chegou aqui hoje, mas está enfrentando situações tão difíceis que chegou aqui pela misericórdia, pedindo: Deus, fala comigo. E talvez até esse momento achando que o Senhor não falou. Ah, meu Deus, se cada um que pudesse ver o que o Senhor já liberou, se cada um pudesse ouvir o que o Senhor já está falando. Se cada um pudesse receber o que o Senhor já está fazendo. Tem situações sendo mudadas aqui. Senhor, está enxugando lágrimas aqui hoje. Nos ajuda a tomar posse, Pai, do que já foi liberado. Nos ajuda a tomar posse do que já foi liberado, Deus. Que a gente saia daqui confiante porque já foi liberado. Já foi liberado. Em nome de Jesus. 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 Só descansa no coração. Porque o que você pede já foi liberado. O que está te desesperando já foi liberado. Você consegue tomar posse disso? Você consegue tomar posse disso? Isso, não baixa essa máscara. Se você tomar posse, libera uma palavra de glória a Deus. O Senhor liberando respostas aqui hoje. O Senhor liberando vitórias aqui hoje. Coisas que você está clamando há muito tempo e começaram a chegar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus!
Jesus. Mestre, por esses dias Deus te surpreende, mestre. Toma posse disso. Em nome de Jesus. Cida foi virada a chave hoje no céu. Tem coisas novas de Deus chegando na tua vida. Tem muita coisa parecendo que é o fim. Mas é porque Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas diferentes. Só recebam isso, só guardem isso. Só guardem isso no seu coração e saia daqui pronto para perceber o que Deus está fazendo. A gente não vai ouvir se a gente não vê o que Deus está fazendo. Então desce do cavalo e anda no passo do gado. É tempo de caminharmos devagar, mas recebermos coisas grandes. Recebe isso em nome de Jesus. Eu preciso encerrar esse culto. Escute, domingo aqui está ficando difícil acabar. Cada domingo a luta vai acabar outra. Mas vai ser, não pode. Essa semana já veio outro decreto e tentando reduzir de novo. Eles estão ameaçando fechar. Então aprecio muito esses momentos aqui, porque a coisa pode trancar de novo. Quarta-feira a gente está de volta. 19h30 começando o louvor, chega cedo para orar. Chega cedo para falar com Deus. Culto de quarta ainda também 8h30. Em nome de Jesus. Depois do culto você me convidou, pega a sua revista. Tá bom? Acho que tem 13 convidados, deve ter só mais 3 de sobra ali. E você que quer guardar o seu cartão antigo, passa lá e pega os que sobraram, a gente vai estar queimando para que ninguém tenha acesso. Amém? Vamos agradecer por esse culto. Pai, obrigado. Obrigado e obrigado. Vai conosco nas nossas lares. Nos ajuda a viver essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua presença. Que essa presença continue conosco, porque se o Senhor estiver presente, Pai, o inimigo não poderá se aproximar e o resto já está certo. Nos ajude a escutar o que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Esteja com cada um de nós hoje para todos.